Olá, aqui é Margarete Camilo do canal Viva Poderosamente e esse é o nosso 12º desafio. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou colocar uma pequena história aqui, vou narrar uma pequena história para você parar e pensar um pouquinho e analisar se a vida que você está tendo é consequência do meio em que você viveu. Você acha que a vida que você tem hoje, a culpa é dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, ou a culpa é da igreja ou da religião que te ensinaram, ou do meio em que você vive? Porque você sabe que tudo depende de você, da forma como você observa as coisas. Eu já disse isso em outros vídeos anteriores. E da forma como você observa as coisas, você pode mudar a direção da vida que você está tendo. Quando você muda de direção, você pode mudar a sua vibração, mudar os seus sentimentos, mudar os seus pensamentos e, consequentemente, mudar a sua frequência. Então, eu gostaria que você ouvisse essa historinha e pensasse e analisasse até que ponto você está vivendo o comodismo de botar a culpa em acontecimentos externos, ou se você tomou a decisão de mudar e arregaçar as mangas e dar a direção certa que você quer para a sua vida. Então, fica com a história e depois a gente conversa, tá bom? João era empresário bem-sucedido. Morava em apartamento de cobertura na região nobre da cidade. Naquela manhã, como fazia sempre, deu um beijo em sua esposa, fez a sua oração, após tomar café com a família, levou os filhos no colégio e depois foi trabalhar na sua empresa. Entrou cumprimentando os seus funcionários, cumprimentou a faxineira e naquele dia, João, como sempre, tinha muita coisa para fazer e muitos contratos e decisões importantes, muitas coisas, muitas reuniões marcadas. E a primeira coisa que ele disse para sua secretária foi: calma, temos muita coisa hoje, mas fazendo uma de cada vez vai dar tudo certo. Depois do seu expediente na parte da manhã, foi para casa para almoçar com a sua família. À tarde, de volta ao escritório, ele soube que a sua empresa no mês anterior havia superado todas as metas e, satisfeito, ele autorizou uma gratificação a todos os funcionários que tinham colaborado com ele. No final do expediente, João foi para sua casa, jantou com a sua família e, na sequência, ele foi dar uma palestra. O tema era como ter sucesso na vida. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Mário, como estava desempregado, assim que acordou, foi pro boteco beber alguma coisa, papear com os amigos e jogar sinuca. Mas ele já chegou nervoso, porque além de estar desempregado, a sua mulher tinha ido embora, porque ela não aguentou mais ficar do lado de uma pessoa tão pessimista, que não parava emprego algum e ainda agredia ela o tempo todo. Naquele dia, bebeu demais. Não tinha dinheiro para pagar a conta e mandou pendurar a despesa. E é claro que o dono do bar nem gostou, porque ele nem tinha mais crédito. Sentado na calçada, o seu único amigo, o mecânico, conversou com ele um pouco e falou assim: Mário, meu amigo, como que você chegou a esse ponto, nesse fundo de poço? E aí Mário começou a reclamar. Foi a minha família. Meu pai bebia, batia na minha mãe, não parava emprego algum, foi um péssimo exemplo. E eu tive uma vida miserável. Quando a minha mãe morreu, por falta de condições e por estar doente, eu saí de casa revoltado com a vida e com o mundo. E eu tinha um irmão gêmeo que saiu de casa no mesmo dia que eu. Ele foi para um lado e eu fui para outro. E nós nunca mais mantivemos contato. Mas eu acredito que ele esteja vivendo da mesma forma que eu. No outro lado da cidade,
João está no final da sua palestra e aí, de repente, um dos estudantes te pergunta: como que você chegou a ser esse empresário de sucesso e homem generoso que você é? João deu um sorriso e muito calmamente respondeu: sabe, acho que foi minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Bebia, batia na minha mãe, não parava em emprego algum, a gente tinha uma vida muito miserável. E minha mãe, quando ela ficou doente, morreu por falta de condições. Eu saí de casa e saí decidido que eu não queria aquela vida para mim e nem para minha família. Eu tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que saiu junto comigo no mesmo dia que eu saí de casa, ele também saiu. Só que fomos para rumos diferentes. E eu tenho certeza que ele deve estar vivendo da mesma forma que eu. Muitas vezes, o que a gente consegue perceber da vida que temos, a gente acaba trazendo para a nossa vida como experiência. Mas o que acontece é que a percepção de vida é diferente para cada uma das pessoas que a observam. E o que acontece é que você absorve das coisas que acontecem com você conforme a sua expectativa de vida, conforme a sua energia apresenta. O que acontece é que muitas pessoas usam da desculpa da família desestruturada ou dos problemas que teve no passado para justificar o seu presente ruim. E quem determina o nosso caminho somos nós. Nós é que definimos os nossos padrões. Se você tem um padrão negativo e enxerga tudo de maneira pessimista e negativa, com certeza você terá um resultado negativo na sua vida. Mas se você observa as coisas com positividade e usa aquele exemplo para transformar a sua vida e não ter que passar pela mesma situação, porque nós não precisamos viver o exemplo ruim para aprender com a lição com a situação. Então, quando você aprende com a experiência ruim dos outros, você consegue viver como o João, você transforma a sua vida, porque tudo é questão de decisão. Você decide qual é o seu caminho, você decide qual é o seu futuro, você decide qual é a vida que você quer viver. A escolha é sua. A escolha não está nas coisas externas. Essa escolha não depende da família que você teve, da escola que você teve, do que te ensinaram na religião ou no meio dos amigos que você convivia. Não depende disso. Todas as situações externas podem sim te influenciar e te influencia. Mas você decide se aquela situação vai ser para o seu bem ou para o seu mal. João olhou a situação e entendeu que o universo estava usando aquela situação para te ensinar uma boa lição, para te fazer ter a percepção do caminho certo que ele deveria escolher. O irmão já olhou aquela situação e se acomodou diante daquela desculpa. Na verdade, o irmão foi covarde e usa a situação do pai como desculpa para a vida miserável que ele tem, para a vida fracassada que ele tem. Então, você decide entre o sucesso e o fracasso. Nesse desafio que nós estamos fazendo desses 21 dias, muitas pessoas estão assistindo os vídeos. Só que nem todo mundo está fazendo o desafio. Alguns porque estão em um outro patamar, porque é um desafio leve, é um treinamento leve. Outros estão numa situação ruim, mas acham que é bobagem. Preferem continuar na situação ruim ao invés de tentar fazer os desafios. Mas eu tenho exemplos aqui de pessoas que tomaram essa decisão. Eu tenho uma pessoa que ela sempre manda
no meu inbox as mensagens das coisas que ela tem vivido, e ela decidiu que ela vai mudar a vida dela esse ano e começou a fazer o desafio e tem conseguido um desafio atrás do outro. E ela tem estado muito satisfeita com a expectativa que ela está tendo das coisas que tem vindo na vida dela. Por quê? Porque ela tomou a decisão, porque ela decidiu que vai mudar, que ela quer mudar, que esse ano é um novo ano. E a partir do momento em que ela decidiu que esse ano é novo ano, seria um novo ano para ela, o ano já se tornou novo. Ele já começou diferente, porque tudo parte da nossa decisão. O desafio de hoje, continuando na nossa linha de desafio para treinar a nossa mente, é você intencionar que alguém que você queira muito, ou que você esteja precisando conversar, ou que você queira conversar, ou que você não vê há muito tempo e que você gosta muito, que essa pessoa te ligue. Tem que ser através do telefone. A pessoa simplesmente te ligar para conversar, ou te ligar ou te mandar uma mensagem via telefone, tá bom? É alguém que você gostaria muito de conversar, que você quer ouvir a voz. Parece com o outro exemplo, mas não. O outro era a pessoa entrar em contato com uma pessoa que você não via há muito tempo. Essa é uma pessoa que você gostaria de conversar, tá bom? Independente do tempo que vocês estão sem se falar. E quem vai determinar isso? Por exemplo, você pode ter falado com a pessoa ontem, mas está com urgência de falar com ela hoje de novo e ela te liga. Quem vai determinar se é relevante ou não a pessoa que vai te ligar é você, porque a gente recebe muitas ligações, só que tem ligações que são importantes e outras não. Então, é uma ligação importante de alguém que você gostaria de conversar, de alguém que você gostaria de ligar. Pode até ser alguém que vai te ligar para te dar uma boa notícia, para te falar que vai te passar um trabalho ou alguma coisa parecida, tá bom? E eu vou contar aqui o testemunho dessa pessoa que eu falei que ela sempre manda mensagens no inbox. E eu já dei muita risada com ela hoje, porque ela fez o desafio aquele de encontrar, né, o dinheiro, e ela sonhou que ela encontrava um valor de 50, acho que era R$50, não me lembro, 2 vezes, duplicado. E aí ela falou que ela foi trabalhar e ela encontrou um dinheiro na rua. E aí quando ela baixou, que ela olhou, era 10 centavos. E aí ela falou assim que ficou até de certa forma decepcionada, porque ela achou que seria 2 de 50, ou R$100, né? Mas achou só 10 centavos. E aí eu dei muita risada com ela e disse que ela tinha que agradecer. Ela disse que agradeceu. E eu falei para ela que ela tinha que agradecer porque o desafio não especificava valor. Falou que era para ela encontrar um dinheiro. E ela encontrou os R$50 duplicado, só que tinha um 0 na frente da vírgula. E ela não percebeu no sonho, né? Mas ela conseguiu colapsar o que ela tinha intencionado. Porque tudo isso é questão de treino. E ela tem conseguido realizar um desafio atrás do outro. Por quê? Porque ela decidiu que vai fazer o desafio, que vai treinar a mente e que ela vai aprender a colapsar todas as coisas que ela desejar na vida dela. E ela vai conseguir. Então, é essa reflexão que eu deixo para você hoje. Qual é a sua escolha? Você decide ter sucesso ou decide viver no fracasso? Você decide mudar a sua história ou decide continuar no comodismo? Pensa nisso.